Olá, boa tarde. Bom, todo mundo resolveu fazer o vídeo, né, a respeito da transição para o monergismo. Eu já tinha feito um texto no meu blog, até divulguei no grupo, só que como eu vi que todo mundo se animou com a ideia do vídeo, eu vou falar um pouco também, colocando esse vídeo no YouTube, né. Bom, como eu já disse lá no texto, eu sempre fui da mesma igreja, né, da Igreja Batista aqui do meu bairro, sendo que a igreja, inclusive, chegou a ser na minha casa até, né? É, minha mãe foi uma das pessoas, né, que começou, né, nessa obra na igreja. E então eu sempre estive nesse ambiente, né? Sempre participei da igreja, mas de uma forma mais efetiva mesmo. Assim, eu sempre participava da EBD, é, da programação infantil que tinha, mas gostava mais mesmo de ir no domingo de manhã por causa da EBD. Mas não ia à noite. E foi mais ou menos com uns 17, 18 anos que eu comecei a ir mesmo, assistir os cultos noturnos e ter um pouco mais de conhecimento também, né? Mas, assim, uma coisa que eu sempre pensava, né? Isso já desde pequeno mesmo, era essa questão do destino, né? Era uma coisa que me incomodava muito, que eu não conseguia entender. Que eu lembro que quando eu era pequeno eu pensava algumas coisas do tipo, ah, se Deus sabe de todas as coisas, mas se eu tentar fazer alguma coisa agora, e na hora que. Se eu pensar em fazer alguma coisa agora, e na hora que eu for fazer, eu fizer outra coisa, será que eu vou conseguir enganar Deus? E eu tinha uns pensamentos, até hoje, né? Eu tenho umas ideias meio doidas assim, mas eu tinha uns pensamentos assim, de sei lá, se eu me esconder em tal lugar, será que Deus vai conseguir me achar? Então eu ficava pensando muito a respeito dessa questão da onisciência, da onipresença e tudo mais. Mas essa questão do destino eu sempre achei meio esquisito, né? De achar que como se ele, considerando a presciência mesmo, se ele sabe de todas as coisas, como que a gente é realmente livre nas escolhas? Como a gente poderia fazer uma coisa que ele não esperava, né? Se ele já sabia que ia ser daquela forma. Mas ia com esse pensamento. E um outro ensinamento que a Igreja Batista tem é que a salvação não se perde, né? É um ensino confuso até esse daí. Por quê? Porque se acredita no livre-arbítrio, mas se prega que a partir do momento que você é salvo, você não perde mais a salvação. É uma, assim, é ilógico isso, não se encaixa. Mas era o que eu tinha aprendido. E eu acreditava nisso porque eu achava que a partir do momento que a gente passava a crer por conta própria, né, a gente, essa fé, por ser uma coisa sincera, é uma coisa que não ia acabar nunca, né? Então por isso você tinha certeza da salvação. Mas se você pensar bem, não faz sentido isso. Se depender de você, pode acabar em qualquer momento. Isso não faz sentido mesmo, né? Eu até questionei o pastor a respeito disso, mas não tinha respostas satisfatórias, né? Bom, aí o que aconteceu foi que, acho que em 2005, eu comecei a usar o Orkut, né? Conheci a famosa comunidade das perguntas cristãs complicadas. E lá, inicialmente eu só participava, é, só acompanhava os debates, não participava mesmo efetivamente, não escrevia quase nada. Só que depois eu comecei a me arriscar um pouco, né, respondendo sobre vários temas e tal. E, e assim, foi engraçado que. Não sei dizer qual foi a primeira vez que eu vi isso, mas foi curioso quando eu tive os primeiros contatos, né, com a ideia calvinista, né, sobre predestinação. E eu achei, assim, como todos os nossos amigos, né, que a gente discute diariamente, eu também trouxe muitas dúvidas, muitos questionamentos e principalmente ataques, né? Eu lembro muito bem que nos primeiros debates que eu fiz a respeito disso, quando era sinergista ainda, eu fazia as mesmas acusações que todo mundo faz, de se tá tudo determinado, você pode fazer o que você quiser, o ID não serve para nada,
E é a mesma coisa que eu até citei naquele artigo que eu fiz sobre o que os calvinistas de primeira viagem devem saber, né? São várias coisas que normalmente é, vão acontecer, com certeza as pessoas vão falar a respeito disso daí, né? E então eu, da mesma forma, falei que Deus era injusto e aquela coisa toda. Só que o que eu achei legal, né? Assim, eu não queria citar muitos nomes porque com certeza eu vou acabar sendo injusto, né? Mas no começo eu lembro bem que o cara que mais me ajudou a entender a respeito disso foi o famoso Tiago Puglia, que era um cara que ele era bastante coerente, bíblico, né, com aquilo que ele falava, só que ele era meio, vamos dizer que genioso, assim, ele falava as coisas e de uma forma ríspida, assim, e as pessoas ficavam até meio bravas com ele por isso. Sei lá, às vezes lançavam uma pergunta lá, mas por que Deus fez isso, 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 isso? Ele respondia simplesmente, porque Deus quis. É uma frase que ficou até famosa essa. Ele respondia os tópicos assim, simplesmente. E eu achava engraçado isso. E assim, no começo eu fui meio que contra ele, né? Sempre queria dar um jeito de explicar o que eu acreditava e dizer o que ele estava errado, só que desde sempre eu sempre acreditei na Bíblia, né, como palavra de Deus, então eu sempre coloquei ela acima de tudo, até das minhas próprias vontades, dos meus conceitos. Então, o que aconteceu foi que conforme ele e mais outras pessoas foram provando biblicamente aquilo, eu não tinha mais escapatória, né? Eu não tinha o que dizer. Como que eu ia ir contra a Bíblia, né? E aí, como ele, teve outras pessoas. Eu lembro que a Ana Luísa também, no começo, deu uma ajuda com isso daí, me indicou algumas coisas. Tem um cara que não está no Facebook, que no Orkut participava bastante, que era o Carlos Eduardo Spolaor, se eu não me engano, o sobrenome dele. Também me ajudou bastante. A gente se unia, né, depois, né, para responder o pessoal. E aí foi através da PCC que conheci o Eduardo, o Estevão, depois o Cícero também, e foram várias pessoas, por isso que o pastor Jefferson também, outro que é sempre bastante claro, né, naquilo que ele fala, o Israel Alcântara também. E assim, tem um grupo muito grande, né, de pessoas que participaram dessa história, né, e assim, pessoalmente o que aconteceu foi que quando eu fui confrontado com essas ideias, por serem bíblicas e além disso, depois de estudar bastante, o que aconteceu? Eu resolvi entrar naquele site monergismo.com, então eu usava bastante tempo, né? O tempo livre que eu tinha, eu gastei lendo muita coisa lá que tinha naquele site, que tem, né, naquele site. Li muitos artigos sobre vários temas diferentes. E assim, para quem vira monergista, você começa a perceber que muitos textos na Bíblia que antes pareciam obscuros, que a gente até ou ignorava ou não percebia, passava batido, é como se houvesse uma luz ali sobre aqueles textos. A gente passa a entender algumas coisas. E isso fez muita diferença, porque, como eu até disse no texto que eu fiz a respeito disso, a partir do momento que eu comecei a entender bem a tulipe, né, tipo, os pontos principais do calvinismo e também os outros temas relacionados a isso, né, isso trouxe segurança. Eu consegui entender realmente como funcionava o cristianismo, né, porque antes, se fosse fazer uma comparação a respeito da fé, a respeito do sacrifício de Cristo, eu não saberia explicar para alguém exatamente, em detalhes, o que aconteceu, quem ele salvou, para quem ele pagou o preço, qual é o sentido real desse sacrifício. E através do calvinismo isso ficou bem claro, né? É, Através do calvinismo a gente entende que essa morte não traz a possibilidade de salvação, ela traz a salvação, né? A gente entende que ele, como o pastor Cícero, né, até comentou outro dia, quando ele estava lá na cruz, ele disse, né, está consumado. Então não tem mais nada que a gente faça. O que tinha que ser feito, ele fez. A própria fé que nos justifica,
é fruto, né, resultado desse sacrifício. Essa obra começou ali, aliás, começou antes da fundação do mundo, né, com a nossa eleição. Deus nos elegeu sem qualquer mérito nosso, não, antes mesmo de nos criar, Ele já nos escolheu, sem nada em nós, simplesmente pela vontade dele. Depois, no tempo, né, Jesus fez esse sacrifício, como dizem lá em Isaías 53, né, que ele pagou o preço. Então, através disso nós somos justificados, não é por aceitar ou não, porque isso não quer dizer nada. Quem justifica o pecador é Jesus, né? Esse sacrifício onde ele se colocou no nosso lugar. Então, a partir do momento disso, né, de entender isso, que foi ele que pagou esse preço, se nós entendermos que o preço foi pago, não há dívida realmente, então o que resta é entender se esse preço foi pago por todos ou por alguns, né? E se esse preço foi pago, não há dívida mais, não tem como ele ter pago o preço para todos e alguém ainda ter que pagar por isso e ir para o inferno, não faz sentido. Então, ligando os pontos, ficou bastante claro, né, que ele morreu por alguns, né, depois isso foi até uma grande dificuldade, né, que eu tinha no começo para aceitar, mas ele morreu por alguns e com isso trouxe a fé, que é um dom, né, como diz em Efésios 2:8, a fé é um dom de Deus, né, que vem através da vontade dele, né. Ele fez todo esse processo, fez essa obra da salvação e a gente simplesmente recebe. Então, para mim ficou claro, né, o sentido do sacrifício de Cristo. Não foi uma coisa que traz possibilidade de salvação, não. Ele traz a salvação completa para os eleitos. E assim, voltando um pouco, no começo, a maior dificuldade que eu tinha não era nem em, assim, a questão do orgulho próprio, de achar que eu tinha que escolher e tal. Porque eu até no começo eu tinha um pouco de... Tinha também esse orgulho de querer ter o livre-arbítrio, mas não era o principal. Isso eu consegui até relevar, mas o que me incomodava no começo era pensar que uns eram eleitos e outros não. Ou seja, tipo, alguns iam para o inferno e não tinham escapatória mesmo. Não há nada que eles podiam fazer para se salvar. E o que me incomodava nisso era porque eu olhava as pessoas à minha volta e pensava, mas por quê, né? Eu tinha uma imagem de que as pessoas não mereciam o inferno, né? Tipo, aquela questão de separar, um é bonzinho, o outro é mau, e achar que essas pessoas boazinhas não merecem o inferno. E isso foi a maior dificuldade, né, que eu tive com essa nova, com o calvinismo. Isso foi o que mais me incomodou. Mas eu pedia, né, a Deus, assim, fiquei um período grande, né, alguns meses eu acredito, considerando as duas possibilidades, né, tanto a sinergista que eu já acreditava há anos, como a possibilidade do calvinismo estar certo também. Então eu fiquei dividido, fiquei considerando as duas possibilidades. Só que sabendo que é impossível, não tem como as duas coisas serem reais. Ou é uma ou é outra. E eu pedi a Deus que me clareasse, né, a mente, que me fizesse aceitar qual fosse a verdade. E assim, foi meio que... Não sei dizer se foi... Foi uma coisa meio estranha, assim, porque eu lembro que em alguns momentos é como se aquilo... Eu conseguisse aceitar aquilo, eu passei a aceitar, entender a ideia de que naturalmente todo mundo merece o inferno, porque nós somos pecadores, tipo, eu consegui passar a entender a gravidade do pecado, né? Consegui passar a entender que o pecado não era qualquer bobagem, né? E que a imagem de Deus que eu tinha, que a igreja, né, me passou, não batia com aquela imagem do Deus bíblico, né? Que a gente pode, por exemplo, analisando o Velho Testamento, a gente observa os atos soberanos de Deus, e se a gente confrontar com a ideia que é mostrada, sempre baseada no Novo Testamento, a gente vai, talvez, alguns vão achar que são dois deuses diferentes, porque a forma de agir
parece oposta, né? No Velho Testamento a gente vê alguns textos onde Deus ordena, né, que o povo ataque outros povos e matem até mulheres e crianças, e ali a gente vê a soberania dele em ação. No Novo Testamento a gente vê, por uma nova ótica, né, a questão da graça, do amor de Deus, mas é o mesmo Deus, ele não mudou. Então a gente tem que entender que as duas coisas fazem parte da essência de Deus, tanto a soberania quanto a misericórdia, né? E isso foi importante, né? Eu consegui ter essa nova visão, né? Porque a partir daí eu não precisava ignorar o que tinha no Velho Testamento, aquilo que eu lia, eu conseguia entender. Tipo, eu não precisava criar uma nova imagem, considerar só o Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus do começo ao fim, né? E isso fez toda a diferença para mim, né? Eu comecei a ler muito a respeito disso. Ainda não li as institutas, eu até tenho elas, mas não sei onde estão. Depois das obras que teve aqui em casa, eu ainda preciso localizá-las. Mas assim, geralmente lendo artigos curtos, né, já direto com os assuntos que me interessavam. E aí eu comecei a pesquisar, né, tipo, a questão do determinismo mesmo, tentando entender tanto pela parte da Bíblia, né, que é o principal, né, como também da forma lógica, né, como a ciência explica isso. E isso, de certa forma, ajuda, né, quando a gente vai explicar a respeito, a gente tentar dar visões diferentes que levam no mesmo caminho, né. E aí estamos aí, né, tipo, continuando nos estudos aí, agradecer ao pastor Cícero pela criação desse grupo, né, no Facebook, tem sido muito bom a gente compartilhar muitas ideias, né, entre nós, aprender bastante coisa, e eu acho que deve ser esse o nosso ideal aí, de continuar aprendendo cada vez mais e nos ajudando, né, quando surgirem as dúvidas, as dificuldades, que a gente possa dar o auxílio que o outro precisa, né. Bom, que eu me lembro, acho que era isso daí. Agradecer ao pessoal aí. Se isso for visto também pelos outros amigos, né, que não são os monergistas, que vocês entendam, né, que é uma visão que a gente não abre mão, é uma coisa que realmente transforma a nossa forma de ver o mundo, né, a gente passa a considerar, né, a soberania de Deus de forma absoluta, né, a gente entende que tudo, né, ele está no controle de tudo, mas tudo mesmo, e não simplesmente remendando, né, as coisas, mas realmente tudo que acontece é porque ele planejou dessa forma mesmo. E assim, né, independente dessas diferenças, nós somos cristãos, né? Eu gostaria muito que vocês mudassem de ideia, viessem para o monergismo vocês também, mas o importante é aquilo que eu até estava vendo o Estevão falando, né? O importante é que a gente acredite, confesse Jesus como nosso Senhor e Salvador. É isso que nos traz a salvação, essa fé nele, né? Acreditando que é só por ele mesmo que a gente pode ser salvo, né? E é isso aí. Não sei se eu já dou um feliz ano novo para todo mundo. Acho que não, né? Vou encerrando por aqui. Falou!